Estamos ao vivo! Opa! Faz algum tempo que não aparecemos por aqui, mas agora vamos ter um pouquinho mais de consistência, um pouquinho mais de planejamento. Bom, na verdade, seja bem-vindo, Marlon, seja bem-vinda, Valéria. Então, seja bem-vindo, Fernanda. Seja bem-vinda, Fênix. Obrigado por estarem aqui acompanhando nossa live de hoje. Seja bem-vinda, Luísa. Seja bem-vinda, Charlotte. Então, fico feliz de ter todos vocês aqui. Hoje nós vamos falar sobre as rotinas que irão salvar você e seu filho, né? E é interessante a gente pensar sobre como as rotinas podem salvar a nossa vida ou destruir a nossa vida, né? Então eu gosto bastante, né, de pensar sobre como as rotinas da minha vida me ajudaram e como a falta das rotinas atrapalharam o meu progresso. Bom, antes, esperar mais um minutinho, de algumas pessoas que estão entrando agora, vão chegar, e falar um pouquinho sobre nesses últimos tempos, né? Nesses últimos tempos nós tivemos algumas mudanças na nossa rotina familiar, algumas mudanças aqui na nossa página, no nosso canal. Então, eu estava preparando algumas mudanças que nós vamos apresentar nas próximas semanas para vocês. Seja bem-vinda, Raquel. Então, nos próximos dias nós vamos ter algumas novidades que nós vamos apresentar para vocês e algumas coisas que com certeza vão ajudar você, vão ajudar seus filhos, seu filho, sua filha, vão ajudar sua família como um todo. Então, nossa ideia, nosso programa é ajudar com que você possa transmitir aos seus filhos, ajudar os seus filhos, hábitos, rotinas e outras ferramentas que podem ajudar para que ele possa ter melhor autoconhecimento, para que ele possa entender o seu corpo, entender a sua mente, o seu espírito, não necessariamente ligado a uma religião, mas nós sabemos, né, que o corpo, a mente, o espírito, tudo isso está interligado para que você possa ser uma pessoa que tenha mais clareza na sua vida. Agora, se você aprendeu sobre alguns princípios básicos na sua vida, na sua fase adulta, pensa como vai ser libertador para o seu filho aprender e saber como colocar em prática alguns desses hábitos tão eficazes e rotinas tão maravilhosas, já desde do momento dele, da juventude, da primeira e da segunda infância. Então, algumas coisas que nós vamos falar hoje são sobre essas rotinas. E nas próximas semanas nós vamos falar sobre isso também, sobre algumas mudanças que nós estamos fazendo, alguns conteúdos novos, algumas metas para esse ano, e vamos trazer boas novidades para vocês nesse ano. Então seja bem-vinda, Sharon. E hoje, então, nosso tema é falar sobre as rotinas que irão salvar você e o seu filho. Não sei se você e a sua família têm costume e têm rotinas claras. Seja bem-vinda, Vivi Souza. Quando eu era criança, na minha família, né, então é interessante a gente pensar que talvez nas gerações anteriores, nas gerações dos nossos pais, dos nossos avós, algumas rotinas eram muito mais claras, bem mais estabelecidas. Meu pai conta que quando ele era pequeno, ele e os irmãos que iam lá tirar água no poço, que iam buscar o pão na padaria lá longe, né, andavam quilômetros para pegar e fazer um café e muitas coisas, enfim, para a família. Quando eu era criança, as minhas rotinas eram um pouco mais tranquilas. Eu sou filho mais novo, então o filho mais novo tem muitos privilégios na família, né? Minha mãe me diz que eu sou o bebê dela até hoje. Meus irmãos dizem que eu sou muito mimado, mas eu acho que não. Então, o interessante é pensar assim, a minha irmã mais velha, né, ela já, não sei se ela vai gostar que eu fale sobre isso, mas ela já tem 50 anos, né? Ela fez 50 anos no ano passado. Eu fiz 33. Opa, desculpa, tudo errado. Ela fez um pouquinho mais de 50 e eu fiz 35. Eu sou 17 anos mais novo que ela. Eu fiz 35 ano passado. E aí, eu estava pensando na conta dos 17 anos. E aí, o interessante é pensar o seguinte, né? Que ela é uma geração à frente da minha, né? Ou seja, a Sharon falou que ela não vai gostar. Ela não está assistindo agora, então não tem problema. Se ela estivesse aqui, eu ia perguntar para ela se eu podia falar a idade dela. Mas... E a idade da minha irmã é semelhante à idade dos pais de muitos dos meus amigos. Então, os meus pais me criaram mais ou menos parecido como criaram ela, né? Com as mesmas ideias, os mesmos princípios. Claro que muda o tempo, muda a geração, muda os costumes da família, né? Então, quando eu nasci, ela estava já se casando. Seja bem-vinda, Emily. E aí, o que aconteceu na minha vida? Eu tive muitos ensinamentos e princípios bem parecidos com o que minha irmã teve. E aí, eu digo que sempre isso foi uma grande diferença, uma grande mudança para a minha vida. Quando eu era adolescente, muitas vezes os meus amigos, eles falavam assim, meu pai e minha mãe não escutam, meu pai e minha mãe não me entendem, eles têm que fazer assim, eles têm que saber que eu tenho que ter liberdade. E eu falava com eles e eu buscava ser o apaziguador, sempre fui o apaziguador assim, nos ambientes onde eu busquei estar. E eu falava, olha, escuta teu pai, escuta tua mãe, não faz assim, não vai ser bom para você, não vai ser bom para eles. E eles falavam, você fala igual meu pai, você fala igual minha mãe.
E depois de um tempo eu fui perceber que eu falava igual o pai e a mãe deles, porque eu estava sendo criado mais ou menos como o pai e a mãe deles foram criados. O mesmo tipo de pensamento, que os meus pais tinham a idade dos avós deles, da maioria deles, né? Então, meus pais, quando eu nasci, meu pai já tinha 40 anos, minha mãe tinha 35, né? Não eram tão velhos, né? Mas naquela época não era tão comum você ter filhos já para os 35 anos, já estava encerrando a produção. Então, eu acho que esse princípio, esse direcionamento que eu tive, né, com esse tipo de criação, me ajudou a ter algumas coisas bem estabelecidas. Então, eu lembro que chegava na escola, tinha muitas crianças que falavam assim, não deu para arrumar o material escolar, minha mãe não teve tempo, minha mãe não conseguiu. A minha mãe já era mais da velha guarda, então ela tinha era muito mais metódica em algumas coisas. Seja bem-vinda, Denise. Então, quando a gente começa a ter um direcionamento que é baseado em alguns princípios bem claros e bem estabelecidos, a gente consegue ter uma clareza do que a gente está fazendo. Então, no meu caso, eram os meus pais que eles tinham essa clareza. Então, o meu pai, ele sempre foi bem metódico com muitas coisas. Já teve vezes, quando eu era adolescente, que eu era responsável por ter lavado a louça, ele foi lá, eu já estava dormindo, tinha acabado de deitar, ele me chamou para eu ir lá lavar a louça. De manhã, tinha que acordar e arrumar a cama todos os dias, fazer algumas coisas bem específicas, que são as rotinas comuns da casa, que eu digo que são as rotinas libertadoras da sua família. Seja bem-vinda, Priscila. Então, as rotinas libertadoras da família são as rotinas básicas, como acordar. Tem um certo horário para acordar, tem um certo horário para dormir, principalmente para o seu filho, para sua filha. Se ele não sabe quando ele acorda, se ele não sabe quando dorme, como dizem uma música antiga, né? Se ele vai vivendo sem lenço e sem documento, a cabeça dele fica meio perdida, porque ele não sabe exatamente o que esperar a cada dia. Se ele a cada dia dorme um horário, acorda em um horário, a cabeça dele não consegue ter foco para saber o que esperar do dia seguinte. Então, quando uma criança, quando nós não temos uma perspectiva de futuro, por exemplo, se a gente não sabe se vai ter um trabalho, se a gente não sabe se vai ter dinheiro, se a gente não sabe se vai ter comida, se não sabe se vai ter onde dormir, nós não conseguimos ter uma vida em paz. Agora imagine uma criança que está com o seu processo cognitivo, em formação, em crescimento, se ela não sabe, né? Esse é o básico, a gente está falando sobre uma primeira questão básica, é acordar e dormir. Ela não vai conseguir ter clareza e não vai conseguir desenvolver como ela deveria. Outra coisa básica é arrumar o seu quarto, arrumar a sua cama, né? Quando eu morava com os meus pais, eu me obrigava, e eles também me obrigavam a arrumar a cama todos os dias. Depois, quando eu fui morar sozinho, logo que a gente casou, era assim, a gente faz isso quando quiser. E algum tempo atrás eu fiz um curso sobre programação neurolinguística e tal, e eu comecei de novo a arrumar minha cama todos os dias. E aí eu comecei a ver como era grande a diferença que isso trazia para a minha vida. Então, se você ajuda seu filho a entender que alguns hábitos pequenos, eles vão trazer cada vez mais clareza, cada vez mais direcionamento, cada vez vou expandir a mente deles, então são coisas bem pequenas. Primeiro, ele tem um horário para acordar, um horário para dormir, tem uma organização específica na casa deles, no quartinho deles, no mundinho deles, vai fazer com que ele fique cada vez mais pronto para as próximas atividades. Seja bem-vinda, Cris, seja bem-vinda, Leia. A Fênix falou, rotina básica é vida. Realmente é vida, é isso mesmo. Então, essas coisinhas pequenas. E aquilo que a gente fala sobre 1%, que as pessoas sempre falam 1% vai te ajudar a cada vez ter mais clareza, 1% vai te ajudar a cada vez chegar mais longe. É isso mesmo, esse pequeno 1%, algumas vitórias. Tem um cara que é famoso na internet, ele foi campeão brasileiro de natação, é bem famoso por hábitos de treinamento, que é o Joel J. E ele fala, se acordou, já venceu, saiu da cama em determinado horário, já venceu, já arrumou sua cama, já teve mais uma vitória. Você vai tendo vitórias durante o dia. Então ajude seu filho a ter pequenas vitórias para que ele possa chegar cada vez mais longe, para que ele possa sentir que o dia dele está sendo produtivo. Ele não vai reconhecer de forma clara e de forma exata ou básica, assim, tipo, nossa, que legal, eu fiz isso, né? Que bom que eu arrumei a cama. Na verdade é o contrário. Mas dentro do cérebro dele está se formando podemos dizer, aquela base que vai ajudar ele a ter outros hábitos, que a gente vai falar um pouquinho sobre empilhamento de hábitos hoje também. Tomar café da manhã ou as refeições básicas do dia, né? Então, é interessante conseguir estabelecer horários específicos e tentar deixar... Às vezes, eu e a Luísa, quando a gente acorda um pouco em cima da hora para levar ela para a escola, a gente faz uma coisa e vai comendo no carro.
Mas eu sempre tento falar para ela, principalmente agora que ela está naquele momento daquela transição entre o final da infância e o começo da adolescência, que ela se enrola, ela fala, acorda, levanta, vem logo, né? Senão não vai dar tempo de comer, senta e come, né? Então é muito importante ter um momento ali para reflexão. E isso é uma coisa que a gente aprende com o tempo, né? Algum tempo atrás eu estava participando de um workshop de meditação. Existe um tipo de meditação que é a meditação que se chama de... seria atenção à alimentação. Então, uma das coisas era você comer e você prestar atenção no que você está comendo, o propósito daquilo, as cores, as texturas, né? E aí, quando você consegue prestar atenção na sua alimentação, seja o almoço, seja a janta, seja o café da manhã, sem televisão, sem você estar correndo, você consegue sentir o gosto das coisas, você consegue ter um pouco mais de clareza, um pouquinho mais de percepção, e você vai entender que o propósito da vida não é somente engolir as coisas. É interessante a percepção diferente de diferentes culturas. Por exemplo, o americano tem a percepção muito mais de a comida é parte do processo de te dar energia. Agora os europeus, né, a culinária francesa, que a gente conhece, que é muito mais comum você falar sobre ela e a famosa, que é a experiência da alimentação. Então, tem momentos que o fast food no caso, você tem que comer rápido e correr, tudo bem, é isso mesmo. É muito estranho quando a gente chega aqui, eu, né, quem não sabe, eu sou professor aqui, nos últimos 5 anos eu fui professor no ensino fundamental, e aqui você tem 20 minutos para almoço. Você tem que praticamente comer rápido, engolir e vai embora. Então, agora, quando no Brasil a gente está acostumado a ter 1 hora de almoço, você consegue apreciar, às vezes não tanto também, mas enfim, a ideia é você ter um tempo para você poder apreciar, você conseguir apreciar a sua alimentação. E isso vai ajudar sua filha a ter clareza disso. Bom, outras rotinas básicas da família, sobre escola, né? Você tá pronto para ir para a escola, ajudar ele a se preparar para ir para a escola, né? Seja bem-vinda, Nick. Ajudar ele a se preparar para ir para a escola, deixar as coisas fáceis para ele. Minha esposa, ela tem o costume, né, de deixar... Aqui as crianças não têm uniforme escolar, então cada dia é uma roupa diferente, né, dependendo de como está o clima, tem que ajudar eles a escolher. Então a minha esposa já, muitas vezes, ela deixa pronto, né, escolher a roupa da Luísa já num lugar para que ela acorde e saiba onde ela vai e pegar a roupa dela. Para que não seja todo dia aquela briga, aquela luta e aquela correria porque está atrasado, que não sabe onde está isso, onde está aquilo. Então, ajude seu filho a estar pronto para ir para a escola, as atividades dele, as coisas dele. Eu busquei sempre, eu busco as minhas coisas básicas, tipo carteira, telefone, chaves, eu sempre deixo todos os dias nos mesmos lugares quando eu tiro do meu bolso. E a Luísa tinha o costume de deixar a mochila dela cada dia em um lugar, ela nunca sabia onde estava. Então eu falei, todos os dias deixa no mesmo lugar, porque você sabe quando você chega tá ali, quando você vai sair tá ali. Isso ajuda ela a ter mais clareza. Então quando ela se desce correndo, fala, cadê minha mochila? Fala, onde você deixou? Então é bem importante você ajudar eles a começarem a ter essas clarezas, né, bem estabelecidas aí, essas organizações básicas. E aí, a criança tem tempo para brincar, deve ter tempo para fazer as tarefas da escola, então... uma vez eu estava assistindo um vídeo de um professor que ele estava falando sobre... Uma mãe chegou e falou para ele assim, meu filho está com dificuldade na escola. Ele falou assim, que horas ela estuda? Ela vai para a escola de manhã. Ele falou, certo. E que horas ela estuda? De manhã. Ele falou, não, de manhã ela não estuda, de manhã ela vai para a escola. Não, mas quando ela está na escola ela estuda. Ele falou, não, de manhã ela vai para a escola, ela aprende coisas na escola, mas que horas ela estuda e coloca em prática aquilo que ela aprendeu na escola? E é interessante a gente ajudar nossos filhos a terem um tempo para organizar a vida deles, para que eles possam saber como é a melhor forma de estudar. As crianças, elas não têm a clareza de qual é a melhor forma, a forma mais eficaz, a forma mais interessante, mas elas precisam aprender. E talvez nem nós aprendemos muito bem. Eu acho que nós aprendemos muito bem como estudar e como... pelo menos eu lembro, na minha geração era assim, eu tive as minhas formas que eu estudava, mas hoje como professor eu vejo que tem formas muito mais eficazes de você ensinar seus filhos a estudarem, né? Leituras, anotações, esquemas e hoje os aplicativos que ajudam bastante a decorar palavras, com jogos, gamificação. Uma coisa interessante que eu usava muitos jogos na minha sala com os aplicativos que facilitaram muito nesses últimos anos. Uma criança, ela aprende 4 vezes mais rápido um conteúdo se ela estiver jogando. Então, é interessante você pensar nisso, né? Acho que eu já mostrei para vocês aqui, né, um quadrinho que a Luísa, na verdade ela nem usa tanto mais esse quadro, ela usou por algum tempo, que ela recebeu numa atividade que ela foi na igreja, que eles ensinaram sobre você ter a sua programação. Esse aqui era a programação dela da tarde, então ela colocou o horário que ela chegava da escola, 3h35 ela sai da escola. Então,
ela colocou aqui que ela vai chegar o horário que ela chega em casa é fazer a tarefa de casa, ler e jogar. Ela colocou um dia aqui, tarefa de casa, ler e jogar. Aqui era tarefa de casa, ler, jogar, um tempo no telefone dela, fazer exercício e brincar com o meu irmão. Então isso era na segunda. Nesses outros dias eu não, acho que ela não preencheu o resto, mas seria mais ou menos a mesma rotina, né, que ela escreveu. E é interessante que ela colocou primeiro esse quadro aqui, né, deixou num lugar que ficasse aqui fácil para todo mundo poder ver. E depois estava funcionando mais ou menos, a gente sempre lembrava ela, e uma coisa importante é que nós temos que ajudar elas a lembrar, né? E aí um dia ela chegou e falou assim: pai, eu cheguei numa conclusão, para eu conseguir fazer as minhas coisas certas, eu vou todo dia 30 minutos, a gente estabeleceu algumas metas, né? Mas daí ela mesma colocou, ó, eu vou colocar na minha parede aqui, ela colocou uns post-its ali que ela movimenta quando ela está fazendo as coisas. Então, 5 da tarde eu vou fazer meia hora de leitura, 5:30, meia hora de matemática, 5 e 6 horas, meia hora de violino, que ela está fazendo aula de violino para praticar. É ótimo. Ela mesma entendeu o horário que é melhor para ela. Então, ela tem que ter o seu tempo para fazer as coisas dela. E ela pode fazer as coisas, depois que ela faz as coisas que ela tem que fazer, ela tem um tempo livre. Pode brincar, pode jogar no telefone dela. Ah, mas olha, criança, isso, aquilo. Eu jogava videogame, eu assistia televisão. É só você, como pai, como mãe, saber dosar isso. Não deixar o seu filho ser escravo e não deixar você ser escravo, onde até o Pedro, por exemplo, tem momentos que a gente sabe que só um mundo bita dá um jeito ali, depois que ele já está muito cansado, se a gente está muito tempo andando de carro, tem que colocar uma musiquinha ali que ele gosta, um desenho que ele gosta, que esses são momentos onde essas coisas te auxiliam. Agora, não é um escape, não é uma ferramenta que nos prende e os prende também, né? Agora, você já pensou que podem existir rotinas tóxicas na vida de vocês, né? Rotinas tóxicas na vida da sua família? Antes de continuar, gostaria de pedir para você clicar aqui embaixo, né, no aviãozinho e compartilhar esse vídeo com outras mães, né, com uma, duas pessoas que você acredita que podem ser beneficiadas, mães e pais que precisam, às vezes, né, principalmente agora a gente está começando o ano, estabelecer algum caminho para os seus filhos terem um ano mais seguro, um ano mais sólido, com uma base bem mais clara para como as crianças deles vão conseguir estabelecer rotinas para se desenvolver. Existem rotinas tóxicas que são todo o oposto do que a gente falou até agora. Se você não tem horário definido para dormir, não tem horário definido para acordar, então a criança não consegue desenvolver a sua cognição. Como professor, eu vejo muito claro, né, como é impressionante você ver as crianças que chegam na escola cansadas, as crianças que chegam na escola sem ter conseguido se arrumar. Então, tanto aqui, né, nos Estados Unidos quanto no Brasil, era muito comum, em escolas públicas ou particulares, né, você vê crianças que chegam em casa, assim, chegam na escola com a roupa suja há semanas, com o cabelo desarrumado, enfim, né. Aqui teve uma vez uma criança que chegou segunda-feira pela manhã falar comigo e tava com um cheiro bem forte, que não tinha escovado o dente, que a roupa estava muito suja. Ela tem uma família que tem necessidades financeiras grandes, assim, mas a questão os nossos filhos são o nosso reflexo, né? Então, todas essas rotinas, às vezes quando a gente fala para os pais, acho que eu como pai, eu penso assim, será que eu tô aplicando essas coisas na minha vida para eu poder cobrar da minha filha? Eu não posso cobrar nada dela se eu não aplico. Eu não posso cobrar nada dela, eu não acho justo eu cobrar nada dela se eu não estou fazendo o que eu peço para ela fazer. Então, eu tô com umas rotinas bem incomuns, assim, bem fora do que eu espero nesses últimos tempos, dormindo muito tarde, acordando cedo, recuperando sono durante o dia, mas eu busco fazer com que ela consiga estabelecer uma rotina bem clara, porque quando eu conseguir voltar na minha rotina normal, aí todo mundo consegue voltar ao normal. Mas ela não pode ser da rotina básica, porque senão ela vai sempre estar prejudicada, não vai conseguir estudar direito, não vai conseguir aprender melhor, da melhor forma, né? Outra rotina tóxica, nós falamos, é o oposto da organização, desorganização da casa. Então, se a criança não sabe, né, onde as coisas estão, tive alunos que perderam livro didático, que perderam mochila, que perderam... A Luísa tem uma amiga que inclusive faz violino com ela, que perdeu o violino em casa.
Falei, poxa, mas como é que você consegue perder coisas tão... Uma mochila é grande, um livro é grande. O ano passado, quando teve a pandemia, nossos alunos levavam um notebook para casa, um notebook da escola, e teve uma criança que ela levou um, perdeu, levou um segundo substituto, perdeu, levou um terceiro. E daí a gente falou, bom, não vamos deixar ela levar, ela só usava o terceiro na escola, porque senão ela ia perder o terceiro. Daí acabou que ela achou todos e trouxe de volta. Então, às vezes a nossa vida é tão desorganizada, a nossa casa é tão desorganizada que às vezes a gente quase perde as crianças, né? Então temos momentos de falta de equilíbrio e de restauração de equilíbrio, né? Então desorganizar a sua casa, o seu quarto, né? As crianças elas têm que saber que elas têm um espaço delas para elas poderem fazer as coisas que elas precisam, porque senão, mais uma vez, não vai conseguir ter um progresso naquele desenvolvimento daquela atividade, né? Agora, horário também para as refeições e os tipos de refeições. Comer um hambúrguer, fast food, pizza, essas coisas, de vez em quando é comum e é bom até, né? Tem pessoas que gostam muito. Eu tive momentos que eu gostava muito de comer e comia muito. Mas é interessante, alguns dias atrás, a gente falou para a Luísa, o que você quer comer hoje? Ela falou, eu não quero comer fast food hoje. E a gente ficou muito feliz e surpreso, porque ela percebeu que agora, desde o começo do ano, eu e a Fernanda, a gente entrou num programa para aprender algumas coisas sobre disciplina, sobre trabalho e tal. E algumas das coisas que a gente fez, né? Uma semana a gente ficou sem comer nada de açúcar, outra semana a gente não comeu carne, outra semana não comemos nada que era industrializado. E aí eu comecei a mudar um pouco dos meus hábitos, fazer mais exercício e tal, e tomar banho gelado. A Luísa queria tomar banho gelado. Então você veja, o que a gente faz, os nossos filhos querem fazer também. E como ela viu que naquela semana a gente não estava comendo doce, não estava comendo carne vermelha, ela falou assim, eu não quero comer um fast food porque eu acho que não vai ser bom para mim. Então, eu acho que para mim e para Fernanda, naquele momento, foi assim, puxa, que legal, né? Que maravilha a nossa filha não querer fazer, não querer comer uma comida que não vai ser boa para ela. De vez em quando é bom, de vez em quando a gente dá abre um pouco de exceção e come as coisas que a gente gosta, mas é interessante a gente perceber que os pequenos hábitos que nós começamos a mudar na nossa vida começaram a fazer grande diferença na vida dela. Ela tem só 10 anos, né? E eu fico muito feliz em ver isso, né? Então, talvez, às vezes, como eu falou de novo da velha guarda, né? Na casa do meu pai e da minha mãe, o comum era arroz, feijão, macarrão, carne. Hoje, nas nossas vidas, com falta de tempo, às vezes com falta de vontade, às vezes até de cozinhar, é muito comum a pizza. A gente sempre fala que aqui nos Estados Unidos é muito comum, por exemplo, as crianças comerem muitas comidas industrializadas, muito fast food, porque uma pizza de 8 pedaços é 5, 6 dólares. Então é muito mais fácil a mãe passar na pizzaria, comprar e dividir para os filhos ali, cada um come e fica feliz. Mas a gente tem que buscar romper esse hábito. Talvez tenha o dia da comida específica, né? Como na minha família às vezes tinha, e aí você consegue equilibrar. Bom, mais uma coisa sobre horários de estudos não estabelecidos. Se a criança, como eu falei, a criança vai para a escola, mas ela também tem que estudar. Então, se você estuda, revisa e você às vezes até ensina para outras, isso a gente vai falar sobre em outras lives no futuro, sobre a excelência do estudo, formas melhores de estudar, ajudar seu filho a ter mais clareza, mais entendimento. Se você ensina para outras pessoas, mas a criança tem que dar uma revisada, senão aquilo entra na cabeça e vai embora, né? E ela tem que ter um tempinho livre. Deixe seu filho ou sua filha ter um tempo livre para ele. Porque senão ele não vai conseguir reabastecer as energias que ele precisa para que a cabeça dele consiga trabalhar em mais alto desempenho e alta frequência. É interessante pensar que todas as decisões que nós tomamos na nossa rotina, elas começam a se tornar bifurcações, né, na nossa vida. Então, elas tornam a bifurcação que vai nos levar mais perto ou mais longe das decisões que a gente tem. E as decisões que você faz com que seu filho tenha, as decisões que você ensina ele a ter durante o dia, vai fazer com que ele chegue mais perto, mais longe dos hábitos que você quer criar nele. É interessante que a gente pensa assim, né? A gente busca criar um hábito e quando a gente começa a colocar um hábito em prática, a gente pensa, quantos dias eu preciso para que esse hábito se torne excelente? Quantos dias eu preciso para que esse hábito possa melhorar e fazer parte da minha vida? Mas na verdade não necessariamente quantos dias, quantas repetições
E ao longo do tempo, quanto mais repetições, mais excelente vai ser esse hábito. Claro, tem 7 dias, depois 21 dias, depois 40 dias, 60 dias para alguns tipos de hábitos. Então, depois que você estabelecer um hábito por 7 dias, fica mais fácil você continuar. Depois de 21 dias, ele já se torna um hábito mais consolidado. Depois de 40 dias, é bem provável que você vai continuar aquele hábito por muito mais tempo. Mas, agora, às vezes nós nos frustramos e nossos filhos vão se frustrar quando eles não conseguem colocar um hábito em prática. Então, nós temos que ajudá-lo numa coisa bem importante, que é o mais importante de você colocar um hábito em prática, é você saber que você vai errar, você vai cair, mas você tem que estar disposto a levantar, continuar e manter sua caminhada. Então, acho que uma das coisas que as crianças e adolescentes dessa geração têm mais dificuldade é a resiliência. Entender que erros acontecem, entender que eles vão cometer falhas e se eles não se levantarem, se eles não forem atrás de colocar em prática isso que eles fizeram, vai ser muito difícil eles conseguirem ter sucesso. Eu estava vendo um vídeo ontem, até mandei para uns amigos, né, uma mulher falando com o rapaz assim, você não vai trabalhar assim nunca. Ele falou, mas gente, hoje eles querem exigir que a pessoa vá trabalhar 2 vezes na semana presencial, é impossível. E aí, só 1.500 de vale-refeição? Não. Sexta-feira, não tenho dia livre. Sexta-feira você é obrigado a mandar um relatório 1 vez por mês. As crianças, elas estão acostumadas com tantas facilidades e eles vão se tornar adultos com cada vez mais dificuldade de conseguir ter resiliência e manter uma excelência. Agora, uma coisa interessante que eu aprendi esses dias com um cara que fala muito sobre hábitos, o nome dele é Paulo Machado, e ele falou sobre o empilhamento de hábitos. Deixa eu lembrar qual que é das melhores coisas. O emparelhamento de hábitos e empilhamento de hábitos. Deixa eu lembrar o conceito deles. O empilhamento de hábitos é você colocar um hábito bom junto com um hábito que você quer, junto com um hábito que você já está acostumado. Por exemplo, eu comecei a correr, né? E eu não gosto muito de ir para academia, não gosto de fazer exercício na academia, mas eu gosto de correr. Então eu comecei a correr todos os dias, né? Não todos os dias, quase todos os dias, um dia sim, um dia não, estou tentando correr 4, 5 vezes na semana pelo menos. E logo em seguida, então, correr é uma coisa que eu até gosto. E aí, logo em seguida, eu faço a minha prática de yoga, que eu não estava conseguindo incluir, não estava conseguindo fazer, fiquei meses sem fazer alguma coisa assim. Então, depois que eu corro, faço isso. Então, eu já planejo meu dia, que tenho ali 20 minutos para correr, mais uns 20, 15 minutos para fazer o yoga, e depois eu vou tomar meu banho gelado. Então, eu empilhei 3 hábitos em seguida, 3 hábitos que estão me ajudando. Outra coisa interessante é você colocar, né, o emparelhamento, então isso é um empilhamento de hábitos, você coloca um hábito junto com outro. O emparelhamento é você colocar um hábito bom, um hábito que você precisa, junto com um hábito que você gosta de fazer. Então, por exemplo, eu quero assistir alguns filmes que são bons para mim e foram coisas que me ajudaram, por exemplo, quero rever alguns filmes como de super-heróis, ou Harry Potter, ou Senhor dos Anéis, ou Hobbit, outras coisas. São filmes Crônicas de Nárnia, são coisas que eu gosto. Fantasia e Star Wars. E o que eu faço agora? Eu quero rever esses filmes, então eu coloco esses filmes para assistir junto com a Luísa, porque eu quero ensinar ela a gostar desses filmes também. Então uma coisa que eu gosto, junto com uma coisa que eu preciso, que é um momento onde vai criar uma conexão entre nós dois, a gente vai se tornar mais próximo, e vai ajudar ela, inclusive, com, enfim, aprender a ter uma reflexão melhor sobre as histórias, ter uma visão maior sobre como funciona uma história, presente, passado, futuro, o cadenciamento de atividades, de acontecimentos numa história. Então ela precisa, nesse momento, ter mais essa clareza. Então, tem o empilhamento de você colocar junto muitos hábitos que vão te ajudar, um vai levar o outro, e o emparelhamento é você colocar um hábito que você já gosta de fazer junto com um hábito que você precisa fazer. Eu digo para vocês que colocar esses hábitos e essas regras e essas coisas na vida da família de vocês, começar a ensinar seus filhos a ser um pouquinho melhor a cada dia, vai ajudar com que quando eles cheguem na nossa idade, eles sejam pessoas tremendamente melhores do que nós somos. Então, seja bem-vinda. Cachada, desculpa. Então, quando nós começamos a ensinar nossos filhos desde esse momento, eu já vejo que quando a minha filha nasceu, ela nasceu para me ensinar muitas coisas. E eu tenho muitas coisas que eu estou mudando para me tornar um homem melhor, para que eu possa ensiná-la, para que elas possam ser uma pessoa melhor do que eu fui. Então, eu digo para vocês que
hábitos, rotinas básicas da casa e tirar as rotinas tóxicas da sua vida vão ajudar muito. Você emparelhar e empilhar alguns hábitos vão ajudar muito também. Mas só para terminar, tem uma história bem interessante de um professor de fotografia que ele pediu para os alunos dele fazerem, ele dividiu em metade da sala, quanto mais fotos eles tirassem, mais nota eles teriam. E a outra metade da sala, não importa quantas fotos eles tirassem, mas eles tinham que tirar uma, eles tinham que apresentar uma que fosse a foto mais bonita, mais excelente, mais perfeita. E qual grupo você acha que foi melhor? Qual grupo você acha que tirou fotos melhores? Então, aquele grupo que tirou mais fotos conseguiu trazer as melhores fotos para o grupo. Por quê? Porque quanto mais eles praticavam, quanto mais eles exerciam o hábito, eles melhoravam o hábito de tirar fotos. E aquele grupo que buscava a melhor foto, às vezes eles buscaram a melhor foto 1, 2, 3 vezes. E o outro grupo que tirou centenas, milhares de fotos, teve um aprendizado muito maior, onde ele conseguiu encaixar e apurar a sua técnica e encontrar, assim, a excelência. E é isso que eu quero dizer para vocês hoje, deixando essa mensagem, dizendo para vocês que busquem colocar rotinas básicas na vida do seu filho, empilhem hábitos, coloquem hábitos para eles. Por exemplo, a Luísa colocou ela mesma, né, claro, com a nossa sugestão, mas ela empilhou alguns hábitos ali, onde todo dia ela tem um bloco de 1h30 que ela sabe que ela vai ler, fazer matemática e estudar música. Isso faz muita diferença na vida dela. E daí, antes ou depois, ela tem outros hábitos ali que parte da nossa rotina, que é o jantar, tomar o banho dela, brincar com a família, e aí arrumar as coisas dela e se preparar para o próximo dia. Então, ajude seu filho a ter essa clareza, tenha você essa clareza. Se você não tem, coloque em prática você, convide seus filhos para participar do desenvolvimento dessa rotina familiar. E você vai ver que eles vão cobrar mais de você do que você imagina, vai ser muito gostoso, certo? Então, obrigado por vocês estarem aqui, mesmo que você... Tem pessoas que não estavam disponíveis aqui na live, clica aqui, manda para eles possam assistir depois. Amanhã esse vídeo vai estar no YouTube, se você gosta mais do YouTube, como eu. Amanhã vai estar lá no YouTube, a gente vai colocar alguns Reels aqui, alguns cortes durante a semana para você poder relembrar e compartilhar com outras pessoas aqui, a gente viu nessa live de hoje, tá bom? Muito obrigado e em breve vão ter muitas novidades para ajudar você, a sua família, seus filhos, principalmente seus filhos, a terem maior excelência na vida deles. Nos vemos em breve. Tchau, até logo!